E aí, querida, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito aí o convite. É um prazer estar falando contigo, trazendo aí uma pessoa tão bacana, tão especial para a nossa audiência. É um Acho prazer, que, Rê. acho que deve ter muita gente, né, que já tá te acompanhando e tem essa temática de conseguir um emprego, de que está se qualificando para conseguir um emprego melhor. E acho que também tem muitas pessoas que estão aqui, assim como eu, que a gente rema, né, com o inglês. Assim, eu falei para a Ina, gente, Nossa, ai, Ina, eu também preciso disso, eu também tô precisando, porque a gente muitas vezes trava, né? Eu já fiz o básico umas 4 vezes e vou bem desde a escola e faço viagem e fico ali, the books on the table, aquele platô, né? aquele platô. A gente não sai, rema, não sei se a galera se identifica aí com a mesma situação que eu passo de ter tentado muitas vezes, mas a gente sabe assim que hoje o mercado de trabalho, né, tem muita concorrência, tem a questão de empresas grandes que tem empresas, né, que tem filiais no exterior, que Uhum. exigem, né, que o cargo traga assim uma atuação que a pessoa vai ter essa interface com outros times, que vai precisar do inglês para fazer reuniões, para conduzir Uhum. alguns processos. Então, eles exigem, né? Até a gente recebeu uma headhunter, eu estava contando enquanto eu te esperava, e ela falou assim: muitas vezes eu olho ali, se a empresa exigiu um inglês avançado, eu olho no currículo, não tem, eu já não consigo passar esse currículo no processo, né? Já não É tem como dar triste isso, continuidade. né? É triste. É triste, mas é uma realidade. Então, assim, a ideia de te trazer e poder trazer um pouco do teu conhecimento, porque eu disse que tu tem uma metodologia diferenciada que tu nos incentive, nos ajude e mostre a importância aí pra gente realmente destravar. Ó, a Flávia botou, também tô no platô. Tamo junto, tá, Flávia? Tá todo Bora, mundo bora. aqui. Eu acho que quem tá na live quer sair do platô mesmo. Sim, e Se Rê, eu acho apresenta aí, Ana, impressionante. e já vamos começar. Bora! Primeiro, então, obrigada por esse papo aqui. Já fazia um tempo que eu queria conversar com você, porque a minha audiência tem muito a ver também com o seu conteúdo. Perfeito, E eu sempre perfeito. falo pra galera assim que eu amo esse assunto, sabe? O Legal. inglês para o trabalho, Rê, porque eu passei por isso. Então, Olha. para quem não me conhece, basicamente eu entrei, né, nesse mundo de aprendizado do inglês para entender Uhum. como a gente pode aprender de forma mais eficiente, exatamente porque eu precisava do inglês para Interessante. conseguir oportunidades. Então, Tá. de onde começou tudo isso? Exatamente Que quando eu estava legal. fazendo processos de trainee, de estágio, lá na época da faculdade, e eu ia muito bem em todos os processos. Tinham processos muito incríveis. Eu nunca vou superar aquela vaga da Natura que eu não consegui entrar só por Ai, eu causa sempre do tive o inglês. sonho de trabalhar na Natura. Não, É. aquele prédio da Natura, não sei se você já teve a oportunidade de ver, é linda, no meio da Mata Atlântica, assim, tudo, paredes de vidro. É um sonho de toda mulher, acredito, trabalhar na Natura, Sim. Não, porque e a eles têm cultura muitos. deles é muito legal, né? Aham. Total, total. Inclusive, minha amiga acabou de entrar na Natura. Eu falei, amiga, olha, aquela pontinha lá da época da faculdade que eu passei por um processo extenso, né? Esses processos de Aham. trainee, estágio em Aham. grandes empresas, Que são são muitos grandes meses. empresas. Aham. Aham. E aí, bom, Natura é um deles, né? Eu participei da Unilever, da Ford, da Ambev, várias outras empresas grandes Bem na legal. área de marketing, que é a minha formação. E aí Perfeito. chegava na hora do inglês, entrevistas e dinâmicas de grupo em inglês, eu sempre travava. E eu era muito Tá. frustrante, sabe? Porque Uhum. eu era uma boa aluna, eu falava, poxa vida, eu Uhum. estudei tantos anos, eu ganhei o certificadozinho, falando lá, meu nome, com uma letra muito bonita e escrito avançado. Falei, ó, então, né, avançado, tô aqui. E Aham. tava lá escrito no meu currículo avançado, mas Aham. na hora da gente falar, a gente trava. E aí começou então essa minha busca por metodologias e formas diferentes de aprender, porque eu falei, não, Show. é aquela máxima, sabe? Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, Perfeito, né? perfeito. Então eu Se pensei, eu tenho que aplica fazer muito coisa bem. diferente Aham. Aham. para conseguir resultados diferentes. E foi aí então que eu fui fazer o meu intercâmbio para a Inglaterra. Que E legal. lá eu descobri, conheci muitos poliglotas, pessoas que falavam mais de 2, 3, 4 línguas. E aí eu Uhum. comecei a entender esse mercado de aprendizado de inglês no Brasil, que é muito diferente da Europa. Lá eles Tá. aprendem de um jeito completamente diferente. E é engraçado que eu até falo para as pessoas se questionem, né? Uhum. Porque essa conta às vezes parece que não fecha. A gente tem uma escola de inglês a cada esquina e o Brasil é um dos países que menos fala inglês. Tem pesquisas que falam que entre 3 e 5% dos brasileiros falam inglês, mas É apenas um por muito cento é pouco. fluente.
peraí, essa conta aí tá meio esquisita. A gente tem muita escola de inglês. E se a gente faz Então, uma pesquisa ali, até com a própria rede de amigos, a gente vê que é uma realidade, né? Assim, total. quase sempre o que da turma que fala é um ali a exceção, que fala bem Sim. e que tem uma certa fluência, né? A E maioria só de ver esse ali, colega aí, provavelmente faz coisas diferentes do que a metodologia da escola propõe. sim, Né? sim. E uma coisa bacana, ainda até vou fazer já um parênteses puxando aí para isso que tu está falando, que os países europeus, ou enfim, né, em outros locais, eles já saem com mais de um idioma da própria escola, né? Perfeito. Já saem com a formação, às vezes, falando 2, 3 idiomas. Sim. E aí, por exemplo, a gente conheceu a Thaísa, que ajuda as pessoas a irem morar em Portugal, ou quem quer, né, mudar de vida. E aí ela falou assim, daí eu perguntei para ela, a questão do inglês é importante, porque às vezes as pessoas querem ir para Portugal por achar que lá não seria uma exigência a questão do inglês. E ela disse, não, pelo contrário, porque lá, tipo, 98% da população já inglês. sai, né? Os jovens já saem da escola formal com 2, 3 idiomas tranquilo, assim, já saem formados. E então, o inglês é algo natural para eles também. E aí acende esse alerta, né? Que portas que a gente está fechando quando a gente deixa de falar inglês, né? Nossa, muitas, infinitas possibilidades. Eu fiquei até surpresa. Você mencionou Portugal, Rê, e o ano passado, em 2019, eu estive num congresso lá de Neurolanguage Learning com muitos professores de inglês e neurocientistas, muitos pesquisadores a respeito do assunto. E aí eu fiquei fascinada, eu não conhecia Lisboa, né? E eu fui para esse congresso. E todos os lugares que eu ia, em restaurantes, lugares assim comuns, as pessoas começavam a me atender em inglês. Eu falei, gente, mas como assim? Eu tô em Portugal. Eu tô em Portugal, né? Falei, eu queria tanto aqui, vamos ver esse sotaque português aí, coisa mais linda. Mas isso me chamou muita atenção, de que em Portugal, assim, de verdade, no hotel, a hora que eu cheguei para fazer o meu check-in, começaram a falar comigo em inglês. Aí eu falei, não, vamos. Tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo aqui nesse cenário e que eu preciso trazer para nossa audiência com relação a essa importância, né? Porque nem em Portugal você talvez vá ser atendido em português. Exatamente, então, exatamente. Até porque lá a concorrência também vai ter essa questão, né? Das pessoas falarem inglês e aí tu chega, né? Já é um brasileiro, quer se inserir no mercado de trabalho. O que é o teu diferencial? Então, assim, o básico que eles têm já é o inglês, né? Já saem da escola falando inglês. Fala português de Portugal, inglês e às vezes mais um idioma, pelo que ela falou. Então, é muito comum, muito comum. Eu vi algumas pesquisas falando sobre... na verdade, é uma pesquisa da Cato, e eu vi em várias fontes, né? E na Cato eles dizendo que, às vezes, dependendo da empresa, a mesma vaga, então, para fazer as mesmas funções, se a pessoa ali, né? Às vezes um colega, um peer, né? Que está ali na mesma função, o colega que fala inglês, ele tem a possibilidade de ganhar entre 60% e 70% a mais do que a pessoa que não fala. E assim, é a mesma função, é o mesmo grau de nível ali, se é um júnior, se é um pleno, enfim. E isso é uma pesquisa que me chama atenção, porque assim, às vezes as pessoas elas não estão enxergando né, a quantidade de possibilidades, às vezes na própria empresa, no próprio cargo que ela está. Ela às vezes não precisa ficar procurando muito longe, a oportunidade está ali onde ela está. É só ela se desenvolver um pouquinho. E assim, nós somos pessoas, né? Somos seres que estamos em constante desenvolvimento. E tem uma frase que fala: se você não está crescendo, você está morrendo, né? Então você tem que estar evoluindo o tempo todo. Se você não está buscando a sua evolução, você está indo contra uma lei universal, né? Sim. Então, e agora tá me caindo uma ficha aqui enquanto tu tá falando, porque quando as pessoas estão desempregadas, elas pensam muito em fazer mais qualificação, porque elas acham assim, então tá faltando alguma coisa. E muitas vezes elas focam em mais curso técnico na própria área onde elas já têm conhecimento e vão deixando o inglês. E eu imagino que tu vai falar isso pra gente, por que é tão difícil? Porque de repente tu já deu ali uma pincelada que pode ser a metodologia que a gente estava acostumado e acha muito chato e não faz mesmo. Mas, né, então pode ser que tu traga algo novo aí para nos incentivar. Mas a questão aí, pensando agora nisso que tu tá falando, se 1%, né, da população fala com uma certa fluência, se a vaga tem essa exigência, o quanto a gente já desbanca a maioria da concorrência. Pensa numa vaga lá que em tem, cima, 200 inscritos, tu vai passar lá no topo do processo muito seletivo. mais fácil.
Se isso Total. for uma palavra-chave ali para um recrutador buscar o currículo e fazer um filtro, tu já saiu lá na frente, disparado de um processo seletivo, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, né, que lá em cima, né, ou seja, no topo, a Uhum. concorrência é muito menor. Então, você não tem que se preocupar com a concorrência quando você Sim. está ali com o seu diferencial. Se você está ali na base da pirâmide, realmente todo Uhum. mundo ralando, todo mundo com Uhum. o mesmo tipo de qualificação, é muito mais difícil você se destacar, você realmente Sim. trazer oportunidades. Mas na hora que você está no topo, cara, quem vai Uhum. competir com você ali são pouquíssimas pessoas. As chances Excelente, de você excelente. não é? Então vamos focar Sim, no topo, gente. A vida lá em cima é muito mais fácil, né? Vamos sim. Se for facilitar. para colocar energia, coloca no que vai fazer muita diferença para uma recolocação, né? Para algo assim que vai trazer, de repente, como tu disse, né? 70% a mais ali na remuneração. Uhum, É uhum. muito bacana, Ina. E o que que acontece? Por que que a gente não consegue destravar e sair desse Ah, platô? Nos ajuda nisso. pulo do gato, com certeza. Eu falo, gente, se eu conseguir, todo mundo consegue, né? Tá. Impressionante. Às vezes as pessoas veem, a gente falando inglês fluentemente, tá? Parece que é uma coisa de outro mundo. Mas assim, gente, eu nasci em Uhum. Osasco. Eu participei, né? Eu sou muito parecido com muitas pessoas, assim, né? Do dia a dia, assim, e eu não tenho nada de diferente de ninguém. Então, Tá. eu fiz inglês em escolinha tradicional, como a maioria dos brasileiros fazem. Tive Uhum. inglês no colégio, era um colégio particular. Então, teoricamente, eu teria que ter uma boa qualificação ali no inglês. Só que é aquilo que eu falei no começo, sabe, Reda? A gente não se questionar. A gente só vai tendo esse input de informação. Fala, poxa, é assim que todo mundo aprende inglês? Todo mundo que a gente conhece aprende inglês assim. Ah, então é assim que é. E a gente não Uhum. questiona. E aí eu fiquei tão frustrada com essas minhas perdas de vagas muito legais que eu queria muito, que eu prometi para mim mesma lá em 2006 que eu Ai, que nunca legal. mais ia perder nenhuma oportunidade na minha vida por causa do inglês. Mas pode ser por alguma outra coisa, por causa do inglês não, eu me Ah, que recuso. bom. Tomara que as pessoas saiam da live hoje determinadas a isso também, né? Não, Assim, gente, pelo amor de se Deus. for. Assim, tem tanta coisa, assim, de repente você não está qualificado numa determinada skill ali, uma experiência, mas assim, inglês, gente, pelo amor, não vai perder a Uhum. oportunidade por causa do inglês. Mas aí eu estava tão frustrada que então eu fiquei obcecada em entender, então, como que eu poderia acelerar o meu processo de aprendizado? Porque eu já Tá, tinha feito de tudo, né? Assim, entre aspas. A gente fala, cara, tá. fiz de tudo, ou seja, tudo que Sim, está ao meu alcance, tudo que me sim, sim, ensinaram. E sim. se não deu resultado, Tinha, então eu tinha tenho que teu fazer outra coisa. diploma, tinha tudo. Exatamente. Então, assim, eu fiz o que me mandaram fazer e não deu Uhum. certo, então vamos atrás. E aí, conhecendo outras pessoas lá na Inglaterra, e como né, eu mencionei, pessoas que falavam mais de 2, 3, 4 línguas, eu fui Uhum. entendendo que o processo de aprendizagem para línguas na Europa funciona diferente e não é a forma como a gente aprende aqui Tá através de acostumado. muita gramática, né? Então, são diversos elementos, né, Rê? Não é assim, uma pecinha só do nosso tabuleiro, né? É um Tá. quebra-cabeça que se compõe de diversas coisas. Então, a primeira coisa é o foco demasiado em gramática. A Uhum. gente entende que quando a gente aprende a nossa língua materna, a gente não vai por esse caminho. Primeiro a gente aprende a se comunicar e lá na frente a gente vai lapidando a nossa comunicação, a nossa escrita, né? E Uhum. aprendendo certas regras. Então, assim, por que não é legal o foco somente na gramática? Ai, Porque fica a hora que você está chato. se comunicando, primeiro que é Uhum. chato, né? É chato. Mas a hora que você Vamos está se confessar, né? Eu comunicando, não, confesso. pelo amor de Deus, pelo amor de Essas Deus. lives estão sendo quase um confessionário. Eu falo tudo. É isso aí. Não, mas é chato, né? É chato. É muito chato. Então, assim, depois que você vai aprendendo um pouco de neurolanguage e tudo mais, você vê que o seu cérebro Uhum. dá um shutdown, né? Que é o sistema fight or flight no seu cérebro, que quando aquilo ali é boring para você, é entediante, você não está gerando dopamina no seu sistema, ou seja, você fecha o seu sistema de aprendizagem. Então, tem que ser Uhum. leve e você tem que ter alguns certos elementos que te gerem dopamina para que você abra o seu processo de aprendizado. Então, isso é uma coisa já, Perfeito, que legal. um detalhe. Que legal. Uhum. Gramática não vai fazer isso, mas acima de tudo, quando você está conversando com alguém, Rê, você não vai ficar pensando na regra para você poder se comunicar. Tem que ser de bate-pronto. Então, se você Tá. fica o sujeito mais o predicado, aí depois qual que é o adjetivo, depois vem o advérbio, você está ali focado em regra. Então, é Uhum. natural que você trave para falar. Então, esse é um ponto. A gramática, ela tem que compor aqui a nossa sopa de ferramentas, mas ela não deve ser o principal. Ela vem de Uhum. uma forma contextualizada. Então, assim, para resumir um pouco o meu método para você, É, para o eu pessoal queria entender o teu entender, método, porque eu quero saber, assim, é algo totalmente diferente. Nos ajuda é, aí. é diferentão mesmo, e eu falo, você não vai encontrar essa metodologia em nenhum lugar, Uhum. porque
é o reflexo da minha vivência mesmo. Então, basicamente, a gente faz, eu pego vídeos de canais parceiros do YouTube, então são coisas que estão aí na internet, que você vai se deparar, mas são canais parceiros de autodesenvolvimento, de alta performance, ou seja, já é um conteúdo que vai te estimular de alguma forma a você se desenvolver, né? Então, eu faço um trabalho em paralelo com os alunos, né? Eu tenho a minha formação em coach e Neurolanguage Coaching também, e dessa forma eu faço duas coisas, então. Primeira coisa, o aprendizado do idioma, que isso é uma coisa, a gente vê estrutura, a gente vê a gramática de forma brain-friendly, que a gente fala que é amigável ao cérebro, que é a parte do inglês. Mas, em paralelo, a gente faz a parte do desenvolvimento do aluno também. Porque a gente sabe, inglês, trust me, inglês é fácil. O difícil é a gente acertar a nossa rotina, acertar o nosso sono, as nossas prioridades, clareza de metas. Então, a gente precisa fazer esse trabalho em paralelo, porque senão não adianta trazer um monte de regra para você, você não vai colocar tudo em prática, né? Sim. Então, dessas duas coisas em paralelo... A gente já chega às vezes com essa disposição assim, vou tentar de novo, né? Não sei se vai dar certo. Já vem assim, muitas vezes já com a motivação mais baixa, né? Assim, pisando em ovos. Não, será mesmo, né? Talvez um pontinho de frustração, sabe? De, nossa, já tentei tanta coisa, né? E eu super entendo. Perfeita. Às vezes a frustração, exatamente. Da gente ter tentado muitas vezes, ou até muitas pessoas podem ter a mesma questão de ter o diploma, às vezes de colocar num currículo inglês ali avançado, mas a pessoa, no fundo, se sente frustrada porque sabe que se for para uma entrevista e tiver que falar, vai ser muito difícil, né? Eu já fiz muitas entrevistas que a pessoa travava e ela botava no currículo inglês avançado, mas quando pedia para falar, ela não conseguia. Dá aquela travada. E esse bloqueio para falar pode ser duas coisas, na verdade, bloqueio da fala. Primeiro, falta de input, então ela realmente não tem o vocabulário ainda suficiente para fazer o output, né? Então, resumindo, input é quando o inglês entra, leitura e listening. Então, primeiro tu tem que entrar em inglês para então sair em inglês, que é a fala e a escrita. Então, você não vai fazer o seu output, você não vai falar de algo que você ainda não tem internalizado no seu vocabulário ativo. Então, isso é uma coisa, a gente trabalha com uma metodologia. E a outra coisa são os bloqueios emocionais mesmo, né? E aí tem diversas coisas que podem acontecer, né? E aí a gente trabalha também. No meu curso tem meditação guiada na minha voz. Olha! Que curso de inglês vai ter meditação? E ontem na live a gente falou sobre isso, sabe? Sobre porque a gente estava falando sobre procrastinação. E uma das coisas assim que o Otávio falou foi tu conseguir estar presente, né? E aprofundar o aprendizado, para realmente baixar a cabeça e conseguir focar naquilo. Então, exige presença, né? Foi uma palavra que ele usou muito. Então, ele falou muito sobre, né, seja uma contemplação, uma meditação, algo que te deixar as distrações de lado. Inclusive, ele passou um exercício da gente nem ligar o celular. A primeira coisa é não ligar o celular, porque ele até falou da dopamina, né? Senão a gente fica sendo estimulado o tempo inteiro e não consegue parar e muitas vezes focar em algo. Então, o teu método já tem tudo isso englobado. Total. Você vê, eu tive que ir nos mínimos detalhes para poder entender o meu processo de aprendizagem, porque como eu falei, são muitas coisas que compõem. Por exemplo, dentro do meu curso a gente tem um bônus que é a rotina matinal. E a rotina matinal, ela começa na noite anterior. Então, assim, como você trabalha o seu sono, como você faz para desligar, como você faz para acordar, faz toda a diferença de como você vai estar aberto para receber informações novas. Então, a forma como você começa o seu dia, né? Então, a gente tem ali todo um processo para você realmente ligar sua mente para receber aquela informação que você vai aprender. E a meditação faz parte disso. Hoje não é segredo para ninguém os inúmeros benefícios que tem a meditação. E eu, como Neurolanguage Coach, eu não poderia deixar de lado algo que é tão intrínseco no método, na linha que eu sigo, que é trabalhar realmente as ondas cerebrais. Como que eu trabalho ali delta, alfa, né, a beta, as ondas cerebrais, se eu não estou nem entendendo como funciona a minha mente. Então, sabe assim, volte 3 casos, né? Tipo, vamos alguns passos antes, exatamente para que você, a hora que vier realmente a estudar e colocar o método em prática, o seu cérebro esteja pronto para receber aquela informação. Então, além de todo esse arsenal aqui de ferramentas, então, qual que é a metodologia, de fato, para você inserir o inglês na sua vida de uma forma que você vai ter mais leve, também mais leve, fácil. e menos safe também, que a gente também quer
Sim, a gente precisa, né, o pessoal já perguntou ali, né? Ai, dá para aprender rápido? Eu acho que a questão de quem está buscando emprego é muito essa, né, Ina? Assim, mas dá para aprender rápido? Dá para eu mostrar para a empresa que eu estou evoluindo? Dá para chegar numa entrevista um pouco mais preparado? Com certeza. E o que acontece, na verdade, com o aprendizado é o seguinte: você consegue encurtar esse tempo, né? É importante a Tá, gente também ter as expectativas alinhadas. Você tá. pode encurtar, então, de repente, aquilo que você aprenderia em 5, 8 anos, você consegue aprender em 1 ano. Ou que você aprenderia em 2, 3 anos, você aprende em 7, 8 meses. Então, dá para encurtar Olha, esse legal. caminho, Ótimo. mas ainda leva tempo. Então, não, Uhum. é muita dedicação e muito estudo, muita organização que faz parte daquela questão em paralelo que eu falei. Então, Uhum. método, vamos lá, temos aqui A e B. A é a parte do inglês. Então, texto com áudio, nós pegamos esses vídeos que tem transcrição e tradução, e eu vou passando com o aluno ali, passo a passo, linha por linha, trabalhando ali o texto junto com o áudio, que a gente chama de ciclo elo. Elo de E Tá. de estudar, L de leitura junto com o áudio e O de ouvir sem ler. Bem resumido, assim, né? Uhum. Porque Uhum. basicamente é dessa forma que a gente trabalha o ciclo elo com os textos. Então, ali você vai fazendo os seus treinos. Em paralelo, a gente trabalha a repetição espaçada, que é o Uhum. Spaced Repetition System, conhece? Sim, sim, sim. Que Não, é tô uma. vendo aqui o pessoal tá encantado. Tá todo mundo se motivando aí, ó. Tu vai Ai, ser a que bom! salvação, Ina, da galera. Quero todo A mundo minha aqui fluente, também. hein? Tá. Bora, galera, bora E eu tô aprender vendo que os inglês. teus alunos são fãs, né? Eles estão Eles aqui não só te perdem tietando. uma. Olha, Aí os T15, alunos, T16, os alunos só estão as aqui turmas. tietando a prof. Não, a nossa comunidade é uma comunidade muito forte, Eu sabe? acho que Eu isso é fico legal também, né? Ó, a Ina perfeita. Eu tenho muito orgulho da minha comunidade, porque eles se Sim, ajudam sim, bem demais. bacana. É muito, muito forte mesmo aquilo que a gente constrói com os fast movers, né? Como eu chamo eles de carinhosamente. Então, ciclo elo, base de texto com áudio. Em Tá. paralelo, o SRS, que é a repetição espaçada, e a gente trabalha com um programinha à parte para nos ajudar com relação a essas frases. Então, essa é a Perfeito. base. E aí, ao Tá. longo do curso, a gente vai montando a nossa casinha com uma base sólida, a gente vai colocando outros tijolinhos, trabalhando a pronúncia, trabalhando o vocabulário, dentre outras coisas, né? Tá, Então, isso é perfeito. o inglês. Inglês tem isso aqui, eu resumi bem, tá? O que a gente faz com o inglês. Não Em tem como fugir paralelo, muito disso, né? acho que assim, ciclo elo junto com repetição espaçada já é um grande avanço. Tá. Mas tem outras coisas também, e a questão de pronúncia, de fala. Um detalhe, por exemplo, Rê, que ninguém nunca ensina a gente nas escolas tradicionais, e olha, eu digo isso porque por mim, porque eu passei por isso, e pelos meus alunos que reportam isso também. Não nos ensinam a conectar as palavras de forma natural, que a gente chama de linking sounds ou connected speech, que é a forma natural como a gente conecta as palavras. Então, se você vê, por exemplo, a palavra escrita sozinha, ela tem um som. Mas quando você junta elas, né, 3 palavras juntas, por exemplo, já tem um som diferente. Exemplo, what it is. Exemplo, bem Tá. simples. A 3 palavras. pessoa ela não vai falar what it is. Ela vai falar what it is. Uhum. What it is. E se o aluno não está presente para essa forma diferente de pronunciar, ele ouve algo que é tão simples, mas ele acha que é uma palavra nova, uma palavra Uhum. completamente diferente, quando na verdade é algo muito simples. Então a gente treina muito isso, tanto no listening quanto no speaking, para que essa naturalidade da conversa aconteça. Porque Uhum. senão, se você não está pronto ou aberto, como seus ouvidos, eu falo que a gente tira um tampão do ouvido quando a gente começa a treinar assim, sabe? Porque coisa simples, ó, a palavrinha but I. Muitas vezes a gente vê em textos, né? But I. Como que eles vão reproduzir isso? But I. Uhum. But I. É simples, mas quem tá, às vezes, no começo e não tá atento para isso, deixa passar. E aí acha Sim. que não tá entendendo. Sim. Acha que é Mas eu tudo um acho legal tu barulho. ter falado isso, porque quando tu disse lá do 1% que teria uma certa fluência, eu acho que tem a ver com isso, né? Inclusive, dele Total. entender muito bem. Totalmente. É Então, se a isso. gente consegue pegar uma metodologia melhor, porque é a questão aqui do tempo, né? Que a pessoa que está procurando recolocação, ela quer assim, eu quero uma oportunidade boa, se está pedindo inglês, se eu vou focar nisso, eu quero me recolocar logo. Ela dentro dessa metodologia, eu estou entendendo, Ina, que ela chega até mais preparada, às vezes, do que um gestor que até fala avançado, mas Muito! não tem uma certa Nossa! fluência. Aí ele vai Perfeito. chegar e vai dar um show, né? E ali em 7, Rê, 8 meses, daqui a pouco ele tá muito preparado para fazer uma entrevista em inglês. E aí
de repente, depois ali vai ser contratado. Inclusive, a pessoa, quando está fazendo... Isso é uma coisa aqui, uma sacada para vocês, né, pessoal, que é muito importante, Ina. Isso é uma coisa que eu falo no curso. Às vezes a gente não tem ainda fluência, mas só o fato de estar fazendo um curso mostra atitude. Tipo assim, eu estou me qualificando para isso. E muitas vezes a empresa gosta do perfil como um todo, né, ali do currículo. Só o fato dela ver que a pessoa está focando e que está estudando, mesmo que ela exija um inglês lá avançado, ela diz, não, mas vamos flexibilizar porque a fulana está estudando e ela logo vai alavancar, sabe? Mostra uma atitude em relação a isso. Amei esse seu ponto, Rê, porque eu ouço relatos com relação a isso muito frequentemente dos meus alunos. É impressionante, assim, as pessoas olham para você com outros olhos, né? Isso é importante até para você mesmo. Você está se retroalimentando a sua autoconfiança, sabe? Se você está se comprometendo, né, com você mesmo, com o seu desenvolvimento, e uma coisa puxa a outra. Quando você está aprendendo uma coisa, você quer aprender outra, depois você quer aprender outra. Então, o seu desenvolvimento, quando você já está estudando, acaba evoluindo, né, naturalmente, porque você acaba ficando curioso por outras coisas, né? Então, tem 2 pontos que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar de jeito nenhum, que é esse paralelo, que eu acho que aqui realmente é o pulo do gato de como a gente faz acontecer as coisas. Por quê? Eu percebi um padrão, Rê, nas pessoas que, assim, por mais que às vezes você traga uma boa metodologia, você traga... Porque tudo isso eu fui pesquisando, eu fui testando em mim e eu ensinando para as pessoas naturalmente, assim, né? Mas amigos mesmo, quando eu morava lá eu morei em Londres 6 anos, né? E naturalmente as pessoas vinham me perguntar o que eu estava fazendo, amigos brasileiros, né? Porque eu consegui me colocar numa vaga muito bacana lá. Eu fui trabalhar em e-commerce, eu trabalhava com moda lá em Londres. E era uma vaga super difícil de conseguir, mas porque eu tinha certos detalhes, assim, no meu inglês e a minha experiência na empresa que eu trabalhava, eu consegui aquela vaga. E era todo mundo, meu, como assim você conseguiu trabalhar no e-commerce da Dixon? Que era uma coisa assim tão interessante e tal. E aí eu fui ensinando outros colegas. Mas eu comecei a perceber, peraí, eu tô ensinando as pessoas, mas nem sempre eles estão aplicando aquilo que eu falei para eles aplicarem. E aí vem a parte do desenvolvimento humano. Então, a gente tem que ter metas muito bem estabelecidas, muito, muito claras de onde a gente quer chegar. E a gente trabalha isso dentro do curso. A primeira aula é aula de meta. Eu falo, ninguém vai para nenhum lugar aqui sem saber para onde está indo. É ótimo! Total. É isso aí. É isso aí. Eu acho que o nosso curso começa com a mesma aula, então, porque é exatamente isso. Que legal. Não, tem uma frase que leva lá comigo para sempre, que é: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Isso faz gente sentido, colocou né? no curso, Que lindo! Da Alice. Alice. Amo essa frase, porque é isso mesmo. E eu falo, se a gente não sabe para onde a gente está indo, beleza, você vai estar um pouquinho aqui, amanhã um pouquinho ali. E aí, quando você olhar, cadê os seus resultados sólidos, né? Que realmente vão te levar para o próximo nível. Então, a gente trabalha esse lado humano. Então, meta, organização de agenda, rotina, eles têm um cronograma, eles têm uma sugestão de uma média de 1 hora por dia de estudos. Então, é estudo, não é um videozinho aqui, outro videozinho ali. Não, é relação mesmo. E através desse mapa, eu consigo orientá-los, eles têm uma direção do que fazer naquela semana ou naquele dia. E aí, hoje eu não consegui estudar, retoma no dia seguinte, né? Eu sempre falo, não, deixa um tropeço virar uma queda. Porque é igual a academia, se você parar, para você voltar vai ficar mais difícil mesmo, vai ficar mais dolorido para fazer esse exercício. Então, rotas de metas, de rotina, de valores, a gente faz uma análise SWOT, não sei se vocês trabalham com essas análises também, a gente faz dentro do curso. Então, esse olhar para os estudos com um olhar mais sério, sabe? Mais assim, maduro, de gente grande. Peraí, eu quero aprender inglês ou não quero? Beleza, então vamos fazer esse negócio acontecer, vamos organizar essa agenda aqui, porque muita gente tem dificuldade com a agenda. Isso hoje em dia é para todo mundo. É o input de informações. A gente é muito fácil a gente se distrair, né? Redes sociais e tudo mais, a casa, é filho, ainda mais agora todo mundo, né, em quarentena. E aí, como que a gente resolve a vida, né? Foi exatamente isso. Tu tá dando continuidade ao que a gente falou ontem de uma forma assim exemplar. É isso aí mesmo. Ai, que legal. Porque a gente muita informação e aí a gente tem uma sobrecarga, né? A gente dá uma bugada assim nesse sentido. E muito aluno teu entra com essa meta de fazer o inglês para inserção no mercado de trabalho, ou pelo tipo de vaga. 80% deles é para isso. 80%. Olha isso, gente. 80%. Aí a gente pensa, né? Mas ainda é uma minoria que vai concorrer com esses 80% que estão se preparando para vagas assim que exigem, né, o inglês. Sim, total.
E é preocupante por um lado, porque eu vejo que a nossa educação realmente é muito defasada, muita coisa, assim. Eu falo para os alunos que eu tenho 2 trabalhos ali no início do curso, né? Um Uhum. é de desconstruir o ato de aprender com eles e Tá. depois construir algo novo. Então a gente tem que desaprender a aprender num primeiro momento, para Aham. depois aprender a aprender de um jeito diferente, porque a gente aprende a vida toda, Rê, assim, eu digo Uhum. todos nós mesmos, a gente vem de um sistema de ensino que é muito falho em muitas coisas. Então a Tá. gente acha que para aprender tem que ser de um jeito. E aí a Uhum. gente fica buscando, às vezes, elementos muito arcaicos, né? De prova, não vai ter prova, cadê minha? Vou tirar 9, eu vou tirar um 9,5, né? Uhum. Falo, meu, pelo amor de Deus, a gente é acostumado à comparação, à competição, quem tá indo melhor. Então a gente tem que trabalhar muito esses elementos arcaicos de processo de ensino para realmente, né, a gente observar. Vamos lá, se vou me comparar com quem? Comigo mesmo. Quem sou eu hoje? Quem eu era no começo do curso? É o meu processo, é eu aqui sozinho, né? Assim, Uhum. é individual. Se a gente ficar olhando o programa do vizinho, né, isso acaba nos desmotivando. Mas o nosso próprio processo de aprender no sentido de ter um professor autoritário ali te dando as regras, falando o que você tem que fazer, e você lá passivo, né? Só Uhum. recebendo as informações. E a gente Não, já dá pra entendeu ver que não também é que a gente assim, porque tá. o pessoal aqui tá encantado com a tua Ah, eles são muito, metodologia aí. muito fofos. Eu nem tô acompanhando muito aqui o chat, você tá mais de Não, eu olho tô aí, né? impressionada com os elogios aí. Muito bacana. Que fofo, que Muito fofo. bacana mesmo. E os alunos, eles estão ligados assim em LinkedIn, a parte aí dos teus alunos que buscam essa recolocação, eles sabem como utilizar, como é que eles utilizam assim, eles têm utilizado alguma estratégia para o mercado? O que que tu percebe disso? Rê, eu não tenho assim muitas informações com relação a esse dado, que eu tenho mais é o que eles falam, assim, né? Dentro do curso a De ter gente não conseguido? entra. Uhum. Mas eles estavam muito curiosos hoje lá nos nossos grupos, querendo saber um pouco mais de LinkedIn. Eu falei, gente, de repente vocês vão conversar com um especialista aqui hoje, né? Sim, Para sim, entender um sim. pouco mais. De repente você pode dar para eles aí algumas dicas de como eles podem se colocar melhor no LinkedIn. Eu vi que você tem algumas coisas legais sobre palavras-chave, né? Que eu acho É, que pode ser interessante exatamente, para eles, porque eu exatamente. realmente não conheço essas estratégias. E Aham, eu acho que aí sim. a especialista aqui é você. Sim, porque de repente tem uma galera aí tua, e aí eu fiquei pensando nisso, né? O Sim, quanto a gente também tem que ter uma estratégia, e eu acho que a tua metodologia ela vai ajudar com que as pessoas também utilizem ela para aprender outras coisas também, né? com Porque no certeza. momento que Uhum. eu até, como tu disse, né, eu tenho que desaprender e ver uma nova forma de aprender. E eu posso utilizar isso para aprender outras habilidades que eu queira Total. desenvolver. E eu acho que isso é a Total. grande questão de quem está buscando uma recolocação, que às vezes a gente tem que ver que se daquele jeito não tá dando certo, muda a rota, né? Utiliza outra estratégia. E aí, assim, às vezes as pessoas colocam uma expectativa em cima de uma coisa só, né? E um processo de recolocação, ele te exige diversas estratégias. Então, o inglês, ele é algo, assim, muito legal, muito importante, porque olha a informação que tu nos trouxe aqui, e o que eu falo sempre é que eu quero que eles tenham estratégia para que não exista concorrência, né? Quando eu digo que tem aqui 20 na live, mas são os 20 confirmados, que estão vindo todo dia, eles estão se preparando, eles estão à frente já de outras pessoas nesse processo. Então, Total. às vezes a gente fica perdido, assim, acha que a recolocação não vem porque eu sou velho, porque eu sou isso, e não percebe que daqui a um pouco uma coisa já destravaria essa recolocação, né? Um ponto só, eu vejo que todas as vagas exigem inglês, e aí tu vai ver a pessoa tá fazendo uma pós, tá fazendo mestrado, e aí tu vai olhar o inglês, não, mas o inglês é básico ou não fala nada. Então, Sim. assim, de repente, esse a mensagem, assim, de hoje, que eu acho muito importante, né, da pessoa, tanto no Admirável Emprego Novo, se ela chega e já entra numa aula e estabelece como meta uma vaga em uma multinacional, ela vai se deparar com essa realidade, porque daí eu mando analisar ali as vagas e ela vai acabar vendo que daqui a um pouco o inglês é uma exigência, tanto para quem entra no teu curso e estabelece como meta ali, eu quero Uhum. aprender para passar num processo seletivo Uhum. X ou para uma oportunidade internacional, que muitas vezes é o desejo aí dos meus alunos e deve ser de muitos alunos teus também, né, de Sim. conseguir vagas em outro local. E a gente, Uhum. com o inglês fluente, a gente consegue, ou com inglês bom, inglês assim, que a gente consiga se comunicar, a gente Uhum. consegue adicionar um perfil secundário no LinkedIn, e a gente só pode fazer isso se a gente tem um inglês bom, porque a gente coloca ali
ele não traduz automaticamente, né? Se tu tem um perfil em português, tu adiciona um perfil secundário e aí ele como se fosse espelhasse o teu perfil em Olha português que e aí legal, não ele pede para sabia. você. Então ele traz, né? Se você fez ali um resumo sobre o seu perfil, ele vai Aham. espelhar para que você vá traduzindo. Porque Aham. quando a gente fala de palavras-chave, isso é uma estratégia que eu ensino para os alunos que querem buscar uma vaga internacional, é que eles precisam procurar palavras-chave que sejam, muitas vezes a palavra-chave, a gente não consegue traduzir direto uma palavra em português que signifique a mesma coisa Uhum. em outra língua, né? Então a gente Uhum. não tem como colocar, tipo, jogar no Google Tradutor e achar que tá certo e que aquilo é uma palavra-chave. A gente Sim. precisa fazer uma análise de vagas em outros países e ver o que eles utilizam para a minha área de formação, palavras específicas dessa área. E essas Uhum. palavras vão fazer com que a gente seja encontrado muitas vezes até por uma recrutadora internacional. Um aluno que era a área de biomedicina, que foi para Portugal, que conseguiu essa recolocação, que eu até trouxe tenho a entrevista dele dentro do curso para que os alunos vejam assim como que ele utilizou. Foi basicamente LinkedIn, mas ele aí tinha todo o perfil configurado ali em português e inglês, e ele Legal. foi encontrado daí por esse perfil adicional. Mas ele tinha um inglês muito bom, e aí foi o que ele foi até uma universidade que entrou em contato com ele, e aí ele conseguiu essa recolocação. E isso é muito importante, porque a leitura é importante nesse momento, porque dá para usar o potencial do LinkedIn para buscar essas vagas, buscar essas empresas, e aí vai ter que fazer tipo essa varredura, ler mesmo ali o que eles estão pedindo. E Uhum. no momento que tu consegue fazer uma interpretação, que deve ser algo que tu ensina, é interpretar ali, a pessoa consegue puxar isso de uma forma estratégica para o perfil. E aí, Uhum. quando o recrutador, o perfil do LinkedIn dele é em inglês, isso te posiciona melhor nas buscas se tu tem um perfil em inglês também, né? Perfeito. Dificilmente, né? Na verdade, acho quase impossível, tu vai ser encontrado se tiver um perfil só em português, né? Mesmo que esteja Olha só, jogado um lá na detalhe tão rede. importante. Às vezes um detalhezinho, né? Não, Você tem gente que não traduziu o seu sabe que LinkedIn. existe esse perfil adicional para Uhum. configurar em inglês. E aí é ele que vai levar aí a pessoa para esse potencial, né? Porque a gente tem, assim, o LinkedIn é internacional. Então, a gente tem mais de 500 milhões de profissionais cadastrados na rede. É muita Uhum. gente, né? No Muita Brasil são gente. 45 milhões. Mas, assim, a concorrência, quando a gente olha números, a gente pensa, né? Ah, é muita gente. Mas quando tu coloca num funil e vai Hum. filtrando ali o que a pessoa tem, se o perfil está bem configurado, se o perfil está completo, se o perfil tá utilizado de forma estratégica, esse funil vai realmente diminuindo o número de Uhum. pessoas e aí a gente chega, daqui a pouco chega até o teu perfil mesmo, porque é isso, né? Usar de forma estratégica se é esse o meu objetivo, eu preciso estar no lugar certo e agindo da Perfeito. forma certa, né? E Perfeito, aí, total disso fora a tudo. questão da entrevista, que é mais aí a questão da preparação que tu já trouxe, que é tão importante, mas de uma Uhum. forma de aprendizado diferente. Porque eu acho que isso, Ina, também é algo que pega muito, que é o nervosismo, né? Uhum. Da Uhum. pessoa ser. Quem tentou muitas vezes, tipo, a tua história, né? Ai, tenta tantas vezes. É reprovado, às vezes, num processo seletivo por causa do inglês. A autoconfiança dessa pessoa vai lá embaixo. Nossa, E aí, total, total. mesmo ela fazendo, né, tá ali se qualificando, tá fazendo curso, mas chega na hora da entrevista, ela pensa, será que eu vou conseguir dessa vez? Será? E aí, alguém falou uma palavra ali, ai, autoestima, e eu acho que tem muito a ver com isso, autoestima, Muito, 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 muito. autoconfiança, o quanto ela sente assim, não, dessa vez eu vou conseguir, vai dar certo. E essas questões vocês trabalham, tu tem isso no curso também, para que ajude as pessoas a se sentir mais confiante, né? Porque assim, eu consigo, no Admirável Emprego Novo, levar a pessoa até a entrevista e se preparar, mas a questão do inglês certamente dá aquela suada ali embaixo do, Sim, né, e é do... legal esse assunto, Rê, porque muitas vezes a gente fica nervoso. Primeiro, então, a gente tem que ter essa clareza. Você vai ficar Tá, nervoso independente da língua, né? tá. Então, assim, é uma vaga que é importante para você. Você está Tem indo, uma você tá se expectativa. você já está Uhum, com aquela expectativa. Então, uhum, mesmo que às vezes você tem que lembrar, mesmo se essa entrevista fosse em português, eu estaria no mesmo estado? Então, esse é uhum. a primeira pergunta, a primeira presença que você tem que trazer para você. Porque se você está se levando para uma entrevista, você está se carregando até lá, já num estado de euforia, de nervosismo, independente da língua em que for feita ali a entrevista, português ou inglês, é o seu estado, é como você
está se colocando perante o entrevistador. Então, primeira coisa, aprender a técnica de respiração. A gente tem um bônus de técnica de respiração, que também é para você, né, trabalhar a coerência cardíaca, que a gente chama, que é uma Sim, técnica legal. muito legal. Você conhece a coerência cardíaca? Não sei. Não, a gente usa o Não? X, mas eu acho que deve ser na mesma linha. A coerência cardíaca eu trago também do Neurolanguage e do pessoal do HeartMath Institute, né? Legal. Que tem toda uma ciência, inclusive tem até um aparelhinho que mede a sua coerência cardíaca, que é também a forma como você respira e você conecta, né, o seu coração com a sua mente. Então, gente, isso aqui é uma máquina, a gente tem que lembrar que é uma máquina e a gente tem que fazer essa máquina aqui funcionar no seu potencial máximo. Então, vamos olhar para o nosso corpo e as formas como a gente se coloca e se cuida, né, para estarmos em diferentes situações. Ou falar em público também, muitas pessoas têm medo de falar em público, né? Então, essa é a primeira forma, como você está se colocando. Então, técnica de respiração, não é segredo para ninguém. Tem um montão de estudo que traz para a gente esses benefícios. Então, a gente já sabe que funciona. Então, vamos colocar em prática. Então, você tem que se colocar num estado onde você tá oxigenando o seu cérebro e se colocando em um estado mais calmo. Primeira coisa. Então, você vê, né? Além de toda a preparação que você vai fazer, de entender o vocabulário, de entender como você falar sobre o seu assunto, né? Porque cada vaga ou cada área Sim, tem sobre a sua um carreira. vocabulário. Aham. Então, sim, você vai se preparar, você vai buscar os vocabulários, você vai treinar, você vai fazer a sua repetição espaçada, vai botar as frases lá no seu programinha. Essa é uma preparação que você vai ter que fazer. Mas você também tem que preparar seu corpo e a sua mente para estar naquele momento, naquele lugar. Muito Então, bom. técnica de respiração é essencial. Tem aplicativo, dentro do curso tem as minhas meditações, né? E as técnicas de respirações. Então, duas coisas diferentes. Mas, gente, tem um monte de aplicativo. Para quem não conhece, ó, Insight Timer. É gratuito. Eu uso Galera, muito. prestem atenção. Escreve aí, quem puder escrever Insight Timer. Tem em português e em inglês as meditações Legal. gratuitas. Então, além de você trabalhar a sua respiração para oxigenar o seu cérebro da maneira que vai te deixar com mais clareza, mais foco, mais presente naquele momento, você está trazendo um estado de calma, um estado de presença, e você vai naturalmente desenvolver aquela conversa com mais naturalidade, independente da língua. Pode ser português ou inglês, mas o seu estado é muito importante, né? E aí eu já vou fazer um convite para tua galera aí. Amanhã a gente vai ter uma live exatamente sobre isso, que é sobre a linguagem invisível, né? Uma pessoa também que é um estudioso da área de comunicação, ele entende muito. Eu já fiz um trabalho com ele incrível. E aí eu acho que essa questão dessa conexão que tu fala, né, do corpo, é uma coisa que a gente traz também no Admirável Emprego Novo, assim, da pessoa já chegar assim sem celular, chegar lá totalmente presente, desde o momento que ela coloca o pé dentro da empresa, né? Colocou o pé assim dela se conectar com o lugar, com as pessoas, o que elas estão fazendo, né? Dar um bom dia ali para a recepcionista, de repente conversar, pegar alguma informação, estar ali mesmo. E aí a gente passa, muitas vezes as pessoas, por que eu não passei, né? Será que foi o meu nervosismo? E às vezes é uma linguagem invisível que tu tá falando uma coisa, mas o corpo tá passando outra informação e tu tá meio desconectado, né? Uma coisa não tá fechando com a outra e a entrevista não flui, não dá muito certo e a pessoa às vezes sai com aquela angústia, o que eu fiz de errado, né? Que eu tô saindo assim angustiado dessa entrevista. Adorei esse tema, de verdade, gente. Venham para essa live aí porque vale para a vida. Amanhã assim. vai ser incrível. É incrível, assim. O Ricardo é uma pessoa incrível. E para quem quiser trabalhar, então, essa parte de comunicação, mas realmente, assim, eu acho que a grande questão, Ina, dessa live que eu queria trazer para os alunos do Admirável Emprego Novo, pessoal que está acompanhando aqui no Insta, é essa questão de encontrar prazer em estudar, de sair um pouco dessa coisa, assim, do mais mesmo, assim, tem tanto curso, vai ser a mesma coisa. Não, hoje tem muita coisa inovadora, tem muito curso estratégico, tem muita forma nova de aprender. É algo que a gente traz também para o curso, assim, ontem eu disse, na live de ontem a mesma coisa, né? Quando a gente fala de procrastinação, a gente pensa, de novo, né, falar esse tema, mas trazer com outro viés, e eu acho, assim, que era isso que eu queria que tu trouxesse, tanto para mim quanto para a audiência, né? Porque a gente quer realmente aqui, alguém falou a palavra, eu odiava inglês, mas é apaixonante. Eu acho que é isso, se apaixonar por aprender, se apaixonar por se aprofundar em algo. E gente tem uma hashtag. Tem toda essa estratégia para recolocação também, né?
Então, a gente tem uma hashtag na primeira aula, que é o se apaixone pelo processo. Ai, que Fica tudo, legal! não é demais? Linda, E linda, vira linda. um mantra mesmo. Os Perfeito, alunos, eles perfeito. tá, né, Amei. coloca no post-it e tal, se apaixone Olha pelo isso aí, processo. gente. Aham, aham, aham. Porque é verdade, assim, os processos são processos, né, Rê? Vai ter momento que vai pegar mesmo, vai ter. Toda vez que você estiver buscando o seu próximo nível, em qualquer área da sua vida, o bicho vai pegar. Vai chegar um Vai. momento ali que você vai estar cansado, você vai achar difícil, mas e aí? O que você vai fazer nessa. Você tem que se apaixonar pelo processo. E quando a gente tá, por exemplo, você quer fazer uma. Você quer mais saúde. Aí você. Quando as pessoas que gostam de comer salada, que gostam de se exercitar, pô, é tão mais fácil, né? O resultado é inevitável, porque Exatamente. ela aprendeu a gostar de Sim. salada, ela aprendeu a gostar de exercício, ela aprendeu a gostar de ser saudável. Uhum, Então, uhum. é uma mudança interna mesmo, né? E a gente tem um mantra também que é o be do have, né? To be, to do, to have. Então, primeiro você tem que ser, depois você vai fazer, para aí então você ter. E é uma regra universal, não tem muito como fugir disso. Não tem Adorei. como você ter as coisas sem antes você ser e sem antes você fazer. Mas são etapas. Então vamos lá, eu tenho que ser essa pessoa que gosta de estudar. Então não tem como não gostar de estudar hoje, pelo amor de Deus. É uma coisa. Ou você aprende a gostar de Uhum, estudar e se uhum, desenvolver e aprender, ou você está uhum, fora do jogo. A uhum, vida é sobre se desenvolver. Então uhum. aprenda que agora já elimina essa etapa aí. Já Amei, aprende amei. essa e vamos para o próximo nível. Uhum. Porque a gente nunca vai parar de aprender. Isso é inevitável. Quanto antes você se der conta e abraçar, né, o ato de estudar e já ter o seu cantinho dos estudos, já criar o hábito, Perfeito, mais fácil vai ficar a sua vida. As coisas vão perfeito. fluir com muito mais facilidade. Olha, gente, quanta informação valiosa, quanta dica legal. Eu acho que é exatamente isso. Nossa, tudo que tu falou se aplica para quem está buscando emprego, realmente, né? Porque é um processo, não é da noite para o dia, porque é algo que não depende só da pessoa, né? Ela pode ali estar Uhum, 100% investindo toda a energia dela, botando, né, fazendo tudo que é dito para fazer, aplicando toda a estratégia, toda a metodologia, mas tem um tempo, né, entre ter a vaga, entre o uhum, recrutador chamar, entre a empresa fazer o processo e essa ansiedade aí que precisa estar sob controle, essa presença e principalmente uhum. essa capacidade de entender assim que o processo é gostoso, que às vezes assim a gente fica tanto tempo esperando para fazer e quando faz realmente tem que entrar e curtir, né? Ao invés de já querer chegar lá em um mês, porque a gente fica 30 anos, 40 anos para Total, começar total. e E é uma depois. etapa também da vida, né, Rê? Eu Ó, o vejo pessoal muito tá me isso assim. convidando, eu vou entrar, gente. Verdade, eu vou Bora, entrar. bora, Eu tinha vamos falado pra junto. Inaína, ó, essa live eu preciso também. Ó, já aprendeu um monte. Você já está na frente de muitas pessoas que nem sabiam aqui esses detalhes, né? E são É, detalhes é que fazem verdade. diferença. É verdade. E eu vejo uma vida muito assim, sabe, Rê, por etapas. Eu sei que Uhum, esse é o momento da minha vida. Agora eu preciso aprender determinadas coisas, né? Então a uhum, gente, por exemplo, eu e você, a gente tem que aprender a talvez gerir equipes, né? Até a nossa própria empresa, a gerir o nosso conteúdo, enfim, tem tantas coisas que nós temos que aprender, mas é nesse momento da nossa vida. Vai ter uma outra fase, a gente vai ter que aprender outras coisas, e isso não termina. Então, é abraçar os aprendizados do momento. Então, você tem que uhum, pensar qual que é uma coisa que eu tenho que aprender agora que vai me levar para um outro nível. Uma uhum, coisa. É o uhum, inglês? Beleza, eu vou focar nesse inglês aqui, sei lá, um ano, eu vou dar um gás. E aí, daqui um ano, meu inglês vai estar legal, eu vou focar então em outra coisa. Agora eu vou focar uhum, em liderança, vou aprender a ser uhum, líder. E aí uhum. você dá um gás, lê tudo que você pode ler sobre liderança e assim vai. Mas você decide, você escolhe. Esse ano eu vou focar no inglês. Pronto. Porque essa é a minha fase, né? Eu tive um momento que eu tive que abrir mão de outros aprendizados porque o inglês era a minha prioridade. E aí essa fase agora já passou. Hoje eu tenho outras prioridades. Então a gente tem que ter em mente, né? Qual que é a minha prioridade do momento? Uma coisinha que eu vou fazer no meu desenvolvimento que vai dar um grande resultado em outras áreas da minha Perfeito. vida, né? Aí é Perfeito. estudar de forma estratégica, né? É estudar de forma estratégica, estabelecer um objetivo estratégico, né? Parar de atirar para tudo quanto é lado. Não, se é o Uhum. inglês que vai destravar, vou fazer o inglês. Se é Foca o inglês aí. que está me impedindo de conseguir uma vaga ali numa multinacional, de passar num programa de trainee, né? De ir para um programa, sei lá, de mestrado, doutorado, enfim. Uhum. Foca no que quer, estabeleça esse objetivo. Eu acho que ficou
muito legal, assim, porque tu traz algo novo. Eu amei, amei. Galera bom, aí, quem tá motivado, assim como eu, né? Não quero que seja fogo de palha, eu considero isso. Eu vi uma Nutri uma vez falando a mesma coisa, né? Tu leva ali 30 anos comendo mal e engordando, ganhando aqueles quilos todos a mais, e às vezes em um mês tu quer perder tudo, né? E não dá dá, assim, tem que trabalho se a gente... apaixonar pelo processo e tem que virar um estilo de vida, tem que entrar na tua rotina e tem que entrar de uma forma leve. E eu acho que é essa a mensagem que ficou. O pessoal tá aqui com a gente. É isso aí, gente. O inglês hoje, assim, ele abre muitas portas, né? Claro que não são todas as empresas que vão ter essa exigência, mas dentro do objetivo que cada um estabelece, com certeza o inglês daqui um pouco vai ser algo que vai ser o grande diferencial, o pulo do gato, né? Algo assim que te leva pro topo da pirâmide, e aí lá não tem concorrência, é muito, muito melhor estar nessa posição, tem muito mais estratégia. Sim, e um detalhe importante, Rê, às vezes, você mencionou, às vezes a vaga não exige, mas cadê assim, o seu próprio desenvolvimento, eu digo assim, porque é uma Atitude. responsabilidade que a gente tem que ter, às vezes, com o nosso próprio conhecimento. Se eu quero, vamos supor, eu sou um profissional de TI, se eu quero ser um bom profissional de TI, eu tenho que saber o que está acontecendo lá fora, e que estudos, inovações, coisas legais que estão acontecendo lá fora, para eu me desenvolver, para eu me destacar. Não porque a vaga exige, mas porque eu tenho acesso ao conhecimento. Eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um dentista, eu posso ser a profissão que for, mas se eu tenho acesso a informações na fonte que estão lá fora, eu tenho capacidade de trazer inovações para o Brasil, e aí essa é a nossa responsabilidade também como cidadãos, a gente não esperar né, os governantes desenvolverem as nossas coisas. Não, a gente vai lá fora, atrás da informação na fonte, né, e nos desenvolvemos e trazemos as melhores soluções para os nossos clientes. A gente que age aqui, né? Certo? E eu acho que, Ina, a questão assim, ó, pra gente fechar, né? Que para mim ficou muito claro isso. Às vezes a gente cria uma imagem de que algo não deu certo em algum momento da vida, né? De repente carrega essa frustração. E aí, tanto no inglês, às vezes um emprego que não deu certo, uma experiência que não foi legal. E a gente tende a levar isso assim como uma regra. E não é uma regra. Hoje, assim, tem muita empresa boa que eu posso ter uma experiência diferente, tem uma forma diferente de aprender inglês. Então, assim, por mais que tenha muita informação, agora eu conheci a Ina, conheci a metodologia da Ina, eu vou focar nisso, vou acreditar e vou baixar a cabeça e agora fazer minha parte, né? Eu acho que é muito isso, assim, o mercado de recolocação é a mesma coisa. Tanta informação, tu joga lá no Google, tem tanto curso e tantas dicas meio que soltas, mas quando a pessoa entra e entende assim, não, aqui existe uma metodologia, existe uma forma que vai te levar até lá, o teu objetivo, isso fica muito mais fácil para a pessoa, tá, é aqui que eu tô, vou parar de olhar para tudo quanto é lado e realmente, então, entrar a fundo aqui, que nem teus alunos estão falando, vem, Renata, eu vou, gente, vou. Se tem essa comunidade, daqui um pouco eu vou ter... eles são demais, façam uma versão incrível. Ina, obrigada, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. Valeu cada minuto aí dessa live. Adorei. Adorei também. Um prazer te conhecer, Ina. Um beijo, galera. Boa noite. Bye, guys. Bye, bye. See you. Take care. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bye.